Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, sou youtuber de anime aqui no canal Youtuber de Anime. E a gente vai falar do episódio 13 e do 14, porque eu não falei do 13 semana passada, mas eu vou juntar os temas. Juro pra vocês que vai ser uma análise conjunta das mensagens e do que o anime tá passando, de uma maneira geral. Antes de mais nada, vocês precisam saber que o arco do bebê gigante e o próximo arco são os que eu menos gosto no mangá. Só que eu estou gostando de como eles estão preparando o próximo arco já neste episódio número 14. Tá melhor que o mangá, mas eu não sei se ser melhor que o mangá ainda vai salvar esse arco. É uma parte central do mangá que podia muito bem não existir. Mas se eles corrigirem um pouquinho, as pessoas vão achar ruim, mas não vão achar tão ruim a ponto de dropar Dororo, porque existe uma coisa muito maior sendo projetada agora. E a gente vai começar a ter algumas noções nesse episódio. Primeira coisa que eu queria falar é sobre algumas mensagens, as mensagens gerais assim do anime. Tanto no episódio passado quanto desse, tem uma discussão sobre família, o que é família de fato. Isso já está sendo recorrente, na verdade, em Dororo. No caso, a Dororo olhava para o escultor que podia se transformar nos desejos das pessoas, porque ele conseguia enxergar o que as pessoas mais gostavam, ele conseguia enxergar o coração das pessoas, né? E ele se transformou na mãe da Dororo justamente para poder baitar, né, e pegar o Hyakimaru para alimentar o demônio que estava no Buda. Na verdade não é um Buda, é um Fudomyo, a escultura que ele tinha feito, que virou um demônio, e assim como o próprio acabou virando uma parte do demônio em si. Então você tem essa questão, esse episódio todo voltado para essa trama. E a gente tem um problema, porque foi mal animado. Eu acho que foi o episódio mais Ctrl-C, Ctrl-V do mangá, só que não funcionou, porque teve algumas partes que no mangá tinha e aqui não teve. E o foco foi muito na relação da Dororo com o escultor, né, com o artista, né? Mas vou falar sobre a mensagem geral desse episódio e o quanto ela continua no episódio atual, né, no episódio 14. Hyakimaru, quando encontrou com a família, ele meio que quebrou. Ele teve uma ideia principal lá no episódio que ele encontrou com a família, do que era a família, e isso foi quebrado. Então a confiança dele nas pessoas tá menor. Então a confiança dele na própria Dororo tá menor, ele não tá conversando menos com a Dororo. Você tem um problema de relacionamento aí dele com ela, com relação à comunicação. Ele tá um pouco mais inseguro com relação à família, com relação às pessoas que ele deveria se importar, que deveriam se importar com ele. A família dele não se importa com ele, então ele fica em dúvida se isso tudo é verdade, se isso tudo faz sentido ou não, né? A Dororo não tem dúvida nenhuma, ela continua tratando o Hyakimaru igual. E pra ela, ele é família. E essa discussão foi feita novamente no episódio 13, onde você tem uma pessoa que aparenta ser família e não é. Então o que acontece? Você tem, tanto no episódio do Hyakimaru, aparenta ser família e não é, quanto no episódio da Dororo, aparenta ser família e não é. Porque família é muito mais do que as aparências. A família é quem cuida e quem cuida entre si, né? Quem se cuida entre si. Família é muito mais do que apenas relações sanguíneas ou relações de aparência. Família é tratamento, é como você respeita o próximo, quando essa pessoa se importa com a sua vida de uma maneira geral, né? E passando para o episódio atual, a gente também tem uma questão de família, que no caso, a gente sabe agora, a gente tem a noção de que Dororo e Hyakimaru estão fugindo do Daigo, porque eles estão sendo procurados. Eles são inimigos do estado do Daigo. E a gente tem o primeiro contato da Dororo e do Hyakimaru com outro estado, digamos assim, com outro vilarejo, que é comandado por um outro lorde. Eu não sei bem se esse lorde responde ao Daigo, mas acredito que não. Eu acredito que seja um lorde separado mesmo. Isso não fica muito claro, mas também não importa. Se ele for do Daigo ou não, não importa, porque o fato é o seguinte. Basicamente o cara fez um pacto muito parecido com o que o Daigo fez. E fica muito evidente de que o que ele falou sobre o acidente
lá no templo é completamente mentira e que provavelmente ele usou desse acidente para proteger o vilarejo dele, que as pessoas que moram lá são todas felizes aparentemente, né? Tem muita riqueza, tem muita comida, tem casas grandes, etc, né? Então você vê que ele conseguiu coisas parecidas com o que o Daigo conseguiu. E você tem um relacionamento dele direto com um demônio, né? Que até cita que sabe quem é o Hyakimaru, né? Que ele é o que o 12º não conseguiu consumir. A gente tem agora o Hyakimaru encontrando um estado parecido com o do seu pai, e a gente vai ter uma noção do que ele vai fazer com isso. Porque tem uma reflexão do próprio monge no começo do episódio, e ele faz várias reflexões. Ele faz reflexão sobre o que fazer com o dinheiro, o que fazer com o poder, o que fazer depois de ter uma missão, digamos assim, alcançada, o que sobra depois de tudo isso, o que você faz com cada uma dessas coisas, né? Então ele faz essa discussão com o Dororo. Ele fica sabendo da história e assume algumas coisas e fala pra Dororo: ó, você tem um grande poder em mãos e você vai ter mais escolhas agora. Decida bem quais escolhas você vai tomar. E a gente também tem ele falando sobre o Hyakimaru, se o Hyakimaru vai continuar destruindo a terra do Daigo para conseguir o próprio corpo. Então, ele prepara a gente para este episódio. Ele prepara a gente para este episódio que vai colocar o Hyakimaru numa situação muito parecida, mas em menor escala, do que ele teria com o pai. Então a gente tem um estado que está sendo protegido por um demônio, aparentemente um demônio que tem vários filhotes, né, digamos assim. Mas o que o Hyakimaru vai fazer? O Hyakimaru vai destruir esse estado, que aparentemente as pessoas ali estão protegidas e felizes, para matar um demônio? Então, se ele matar esse demônio, o que acontece com as pessoas ali envolvidas? Elas vão continuar bem ou elas vão ficar mal? Qual a responsabilidade da Dororo, sabendo tudo isso, e do Hyakimaru, com relação à vida das pessoas ali? Esse demônio tem alguma coisa a ver com o Daigo? Então, ele precisa matar esse demônio? Então, várias perguntas que são colocadas nesse episódio que vão ser respondidas no próximo episódio. Então, entendam que isso faz parte do plot de uma maneira geral, porque coloca o Hyakimaru numa situação onde ele vai ter que decidir o futuro de uma, digamos, nação, um feudo, um vilarejo inteiro, e também das pessoas ao redor desse vilarejo, que visitam esse vilarejo, que acabam virando comida, né? Então tem o lado positivo e o lado negativo. Ele vai salvar os visitantes, ao mesmo tempo que ele vai ferrar com o pessoal da vila. Então você tem uma discussão grande sobre tomada de decisão nesse episódio. A tomada de decisão, as escolhas, quais caminhos você quer trilhar. Se você vai trilhar um caminho que vai acabar passando por cima das pessoas para um bem maior, talvez, né? Então talvez matando todos os demônios um bem maior aconteça, um equilíbrio maior da sociedade aconteça, né? Então você tem essa discussão. Tem a discussão de poder, o que você faz para conquistar poder. Novamente, a questão do Daigo, a questão deste Lorde, também o que ele fez para conquistar o poder. Novamente, a relação direta com demônios e os líderes geralmente retratados como benevolentes, mas também tem o seu próprio demônio, né? Tem os seus próprios demônios. Todos os líderes dessa sociedade já estão tratando que o sucesso só é alcançado a partir de um sacrifício próprio ou de um sacrifício moral, entendeu? Eu acho que isso está sendo recorrente na série de uma maneira geral, que você tem que fazer um sacrifício pessoal ou moral, ou os dois, para que você alcance sucesso e que as pessoas ao seu redor cresçam também, né? E que o vizinho não importa, o que importa é a minha casa, basicamente. E você tem a discussão do que o pai da Dororo fez. Que o pai da Dororo basicamente pegou dos ricos, juntou uma grana e escondeu, certo? Então foi basicamente com o trabalho dele, e ele fez isso para defender as pessoas mais pobres. Só que ao mesmo tempo ele matou pessoas, né? Então também tem o seu lado negativo. Então são escolhas do poder, e que o poder, neste anime, o poder está sendo representado com uma questão de escolha do que você abre mão. E eu acho isso interessante.
Eu acho que esse episódio e esse arco que vai terminar no próximo episódio também vai deixar isso mais claro para as pessoas. Agora, o que tá me incomodando é mais a questão da animação, que tá abaixo da média. Talvez porque eles estejam animando Sarazanmai, e a Sarazanmai está muito acima da média. Porém, eu acho que o anime não perdeu tanto o fôlego. O que eu acho é que a gente está num momento de transição. E geralmente momentos de transições incomodam, porque a gente está num momento de mudança de paradigmas, tá? O foco da segunda parte é muito mais na Dororo. E o quanto a Dororo vai fazer o Hyakimaru mudar de opinião sobre as coisas de uma maneira geral. A formulação da ideologia do Hyakimaru vai partir da Dororo e das escolhas da Dororo, né? Então, esse segundo arco, esse segundo core de Dororo vai ser muito mais sobre o porquê o anime chama Dororo e não Hyakimaru, tá? Então aguardem isso também. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido mais um vídeo bom, que tenha... Eu gosto do Dororo porque ele abre discussões. O anime em si tá trazendo as discussões, eu acho melhor do que o mangá. Eu acho que ele traz as discussões um pouco mais preparadas do que o mangá, então por isso que eu estou gostando mais do anime do que o mangá, né? Ele trabalha também um pouco com mais seriedade os assuntos. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de análise de Dororo 13 e 14, né, se não me engano. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Discord, Twitch, Twitter, Padrim, para você ajudar com dinheiro. E link para Amazon, para você comprar qualquer coisa lá e tá ajudando o canal, no comentário fixado aqui embaixo. Tá bom, galera? É isso, muito obrigado, valeu, falou!